E um grande bom dia, um grande boa tarde, um grande boa noite, uma grande boa madrugada. Que bom te ver aqui de novo, te ver nessa segunda aula. Quer dizer que você gostou e você retornou para aprender um pouco mais com a gente sobre direito penal. Não vamos enrolar, vamos direto para a aula, tá bom? Vamos lá? Essa foi a última questão que resolvemos. Vamos tratar agora do princípio da individualização da pena. Vamos conversar um pouco antes sobre esse princípio, tá certo? O princípio, como o próprio nome já diz, é um princípio que preconiza que as pessoas devem ser tratadas de forma individualizada. O que isso quer dizer? Que não pode o direito penal vir e tratar a Maria como ela me trataria, porque a minha realidade é muito diferente da Maria. A realidade socioeconômica da Maria é diferente. As condições do sexo feminino da Maria torna-a diferente de mim. Igual o João. O João, apesar de ser do mesmo sexo que eu, não é igual a mim. E é exatamente isso que o princípio da individualidade da pena nos traz, tá certo? Vamos ver aqui no artigo 5º. Olha aqui o que vem escrito. A lei regulará a individualização da pena e adotará, dentre outras, as seguintes. Ou seja, a pena deverá levar em consideração desde a natureza do delito até a idade e sexo do apenado. Inclusive, isso está explícito também em outro inciso da Constituição Federal de 98. Esse segundo inciso, ao meu ver, ele deixa um pouco mais claro o que é o princípio da individualização das penas. Ele diz o seguinte: a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Veja que são condições pessoais, condições físicas que traz consigo toda uma carga, e a carga é essa que deverá ser respeitada pela lei e pela Constituição. Tá certo? Vamos pegar uma questãozinha aqui, questãozinha da idade para advogado. Tá certo? Segundo o artigo 5º da Lei de Execução Penal, os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal, tratando-se, destarte, do princípio da igualdade. O princípio da igualdade não é. O princípio da igualdade é tratar os iguais na medida da sua igualdade e os desiguais na medida da sua desigualdade. Não é o que fala aqui o nosso enunciado. O nosso enunciado fala sobre a individualização da execução penal. Infelizmente, não vai ser igualdade. O princípio da legalidade nos diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, não se trata da legalidade. O princípio da jurisdicionalidade ainda não vimos. O princípio da intranscendência da pena será o a seguir. E, que também não é, sobrou somente o princípio da individualização da pena. Sobrou apenas o princípio da individualização da pena. Olha só quem chegou. O princípio da intranscendência da pena. O que é o princípio da intranscendência da pena? É um princípio que diz que a pena jamais passará da pessoa do condenado. Ou seja, jamais eu serei condenado por alguma coisa e a minha mãe será responsabilizada por isso, certo? Não criminalmente. Jamais minha namorada praticará um ato e eu responderei por ela. Isso não acontece em razão do princípio da intranscendência da pena. Vamos ler direto o que diz a Carta Magna em seu artigo 5º, é que nenhum da pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendida aos seus sucessores e contra eles executada até o limite do valor do patrimônio transferido. Olha só, vamos falar um pouco sobre isso. Que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, a gente já matou, certo? A gente já matou. Isso aqui já não vai ser mais problema pra gente. Agora, olha só, a obrigação de reparar o dano e o perdimento dos bens, diz a lei que pode sim ser estendida aos sucessores. Mas é ilimitado isso? Então quer dizer que se meu marido foi condenado a pagar 100 mil reais e eu só tenho 5 mil reais, todos os meus bens até eu ter 95 mil serão executados, minhas contas serão bloqueadas e a minha vida se tornará um inferno por conta desse traste? Não. Na verdade, não. Porque a Constituição nos diz que o quê?
será estendida aos sucessores até o limite do valor do patrimônio transferido. Ou seja, se o seu noivo te deixou 200 mil de herança e ele foi condenado a pagar 100 mil, sobrará para você apenas 100 mil. Agora, se ele deixou 50 mil, você ficará sem nada, uma vez que 50 mil estará nas contas da justiça. Tá certo? Eu coloquei um exemplo aqui muito simples. Walt Disney decidiu cometer assaltos a bancos para conhecer a Disney. Se vocês não sabem, o nome do Walt Disney foi inspirado no criador da Disney, o Walt Disney. A mãe dele gostava muito do Mickey, então colocou esse nome de Walt Disney. Em uma das suas fugas, colide com um carro com uma parada de ônibus onde Cláudia esperava seu transporte para ir trabalhar. Olha só, Walt Disney, querendo ir para Disney, cometeu um assalto, fugiu e colidiu seu ônibus e colidiu seu carro em uma parada de ônibus onde estava Cláudia. Cláudia que é a vítima. Cláudia foi a vítima do Walt Disney e acabou falecendo. Walt Disney preso. E além da reclusão, ele foi condenado a pagar 50 mil à família da vítima. 50 mil de indenização à família da Cláudia. Na prisão, Walt Disney encontrou quem? Pluto, seu antigo desafeto, ceifou a vida de Walt Disney. O que aconteceu? A pena de reclusão em razão desse princípio estará extinta. A financeira, por sua vez, será executada contra seus familiares no limite do valor deixado em herança. Então, se Walt Disney deixou 60 mil, sobrará 10. Se Walt Disney deixou 40, morreu Maria Preá em 40 mil reais. Tá certo? Olha só, tem uma questãozinha aqui para isso. Que infelizmente teve um erro no PDF que já marcou. Mas vamos seguir. Um dos princípios basilares do direito penal diz respeito à não transcendência da pena, que significa que a pena deve estar expressamente prevista no tipo penal, não havendo possibilidade de aplicar pena combinada a outro crime. Calma aí, a gente acabou de ver o caso do Walt Disney. Walt Disney que tinha o sonho de conhecer a Disney. O que aconteceu ali? Ele deixou uma condenação. Essa condenação pode ter sido ou não passada para seus sucessores. Mas hora nenhuma a gente falou de pena estar prevista no tipo penal. Isso aqui é princípio da legalidade. Então, errado. Certo? Vamos ver outra? CESP 2009, Prefeitura de Ipojuca, procurador municipal. A pena não passará da pessoa do condenado, mas a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento dos bens poderá ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas ilimitadamente. Limitadamente não. Já estudamos que no artigo 5º, diz que será executada no limite do valor transferido aos seus sucessores. Certo? Vamos para a próxima? O princípio da limitação das penas ou da humanidade é um princípio de fácil interpretação e que diz que não haverá penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis. Essas penas são vedadas pela Constituição Federal. Inclusive, olha só, há uma exceção. Lembra da atenção? Quando tiver essa atenção, por favor, preste de fato atenção. Se estiver no celular falando com alguém, feche. Não deveria. Feche, eu consigo ver tudo daqui. Feche o celular e preste atenção. No caso de pena de morte, a Constituição estabelece uma única exceção. Em caso de guerra declarada. Isso, inclusive, é a cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? São artigos, são institutos protegidos pelo direito constitucional que eles jamais poderão ser banidos por meio de emenda constitucional. Pétrea, vem de pedra. Então, isso é uma cláusula pétrea, tá certo? Então, vamos lá? Não haverá pena de morte, caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e cruéis. Agora vem a presunção de inocência.
a presunção de inocência ou a presunção de não culpabilidade. O que diz essa lei? Que ninguém poderá ser considerado culpado senão em virtude de sentença transitada em julgado. O que é a sentença transitada em julgado? É uma sentença que não cabe mais recurso. É uma sentença que não tem como mais uma pessoa recorrer. Geralmente ela é dada pelos tribunais superiores, certo? Mas categoricamente falando, é dado pelo Supremo Tribunal Federal. Não cabe recurso, não há o que ser feito. Aí sim, somente após essa condenação, ela será considerada culpado. Então, se o Joãozinho foi pego roubando a galinha da vizinha, ele foi preso, ele foi julgado por um juiz de primeiro grau, ele ainda não é considerado culpado. Ele teve uma condenação, mas isso não faz dele culpado. Tá certo? Então vamos ler aqui, vamos ler só por questões protocolares. Constituindo-se a grande premissa do direito, esse princípio preconiza que ninguém será considerado culpado antes do trânsito e julgado de sentença penal condenatória. Essa regra aplica-se tanto ao julgamento quanto a fatos extrínsecos, como a impossibilidade de ser eliminado de concurso por condenação ainda recorrível. Vamos falar disso aqui rapidamente? O que acontece? Quando uma pessoa ela é condenada, ela vai parar no sistema do Conselho Nacional de Justiça, certo? Esse conselho é onde são emitidas, nesse conselho são emitidas as certificações, as certidões do o famoso nada consta, certo? Nessa certidão vai virar que não consta nenhuma condenação, não consta nada em desfavor desse cidadão. A partir do momento em que ele ainda não foi condenado em uma sentença penal transitada em julgado, ele não pode sofrer sanções, seja na esfera civil, seja na esfera penal, como se condenado fosse. Certo? Então, vamos supor que ele passou para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. É sabido que nesses concursos há uma etapa chamada sindicância de vida pregressa. Essa sindicância de vida pregressa, ela é criada para averiguar todo o histórico passado, todo o histórico. Essa sindicância de vida pregressa, ela foi criada para poder verificar todo o histórico do candidato e ver se ele se adequa àquela instituição. Então, quando ele emite uma certidão, e se nessa certidão constar que ele foi condenado, a banca responsável por essa sindicância poderá vir excluí-lo do concurso, alegando que ele não se enquadra no perfil de policial. Só que, de acordo com julgados recentes do STF, ele não poderá ser excluído desse concurso, uma vez que ele não foi condenado em sentença transitada em julgado. Tá certo? Vamos falar um pouco das prisões provisórias? As prisões provisórias, elas são as prisões temporárias feitas durante o curso do inquérito, e a preventiva ela é feita durante o curso judicial da ação. Ela é feita na parte judicial. Essas duas prisões, elas são chamadas de prisão provisória. Então, Gabriel, se você está me dizendo aqui que ninguém será considerado culpado, ninguém poderá ser preso antes transitado em julgado, como é que eu vi na TV que o Cunha mal tinha sido julgado e foi preso preventivamente? Porque isso não é... A prisão preventiva, ela não é uma pena. Ela não tem como função o cumprimento de pena, mas sim a garantia do processo penal. É para evitar a destruição de provas, para evitar um dano maior à instrução penal. Ou seja, as prisões provisórias, divididas em temporárias e preventivas, essas sim podem ocorrer antes do trânsito julgado de sentença penal condenatória. Vamos ver, CESP 2012, técnico judiciário. Uma pessoa poderá ser considerada culpada após sentença condenatória pela prática de crime, ainda que dela recorra. Aí não, porque se ainda dá para recorrer,
ela não será culpada. Ela não pode ser considerada culpada por isso. Vamos voltar aqui, vamos falar um pouco mais perto, porque a gente vai falar agora sobre o princípio da ofensividade. O que quer dizer o princípio da ofensividade? Que não basta que a lei tenha dito que aquele determinado fato é um crime. Na verdade, é necessário um pouco mais que isso, de acordo com o princípio da ofensividade. É necessário que aquela conduta achada como crime, ela seja capaz de ferir algum bem jurídico. Então, se no caso que eu narrei anteriormente, um deputado conseguiu passar um projeto de lei criminalizando a dancinha no TikTok, e essa dancinha no TikTok ela consegue ferir apenas um bem, que é a minha moral, o meu moral, entendeu? Ele não magoa ninguém, ele não pratica nenhum dano, a dança do TikTok faz mal somente à pessoa. O que isso quer dizer? Que por não ferir nenhum bem jurídico de terceiro, essa lei, ainda que tenha passado por um processo legislativo, ela não será considerada constitucional, tá certo? Então você pode fazer sua dancinha do TikTok à vontade, ainda que venha alguma lei proibindo isso. Vamos lá. O princípio da ofensividade preconiza que para ser crime, não basta que determinada norma se origine de um processo legislativo. É necessário ainda que tal conduta ofenda, de maneira grave, algum bem jurídico. Lembra da dancinha do TikTok? Ainda que a lei fosse sancionada, apesar de fato típico, a dancinha não seria considerada crime. Não seria. Então, para se tratar, garota, Vamos lá. Princípio da fragmentariedade do direito penal. Vamos tratar desse princípio. Esse princípio eu acabei dividindo a tela junto com o princípio da subsidiariedade. Por quê? São conceitos que, por vezes, eles até se confundem. O princípio da fragmentariedade do direito penal vai dizer que somente os ilícitos de maior gravidade devem ser considerados como infração penal, ou seja, o direito penal ele somente deve ser usado em situações de extrema relevância, certo? Só deve ser utilizado em situações de extrema relevância. Já o princípio da subsidiariedade do direito penal diz que o direito penal somente deve ser utilizado quando os demais ramos do direito forem incapazes de lidar com isso. Tá certo? São princípios bem simples, bem parecidos e dá para fazer um resuminho bacana. Vamos lá. CESP 2021, Tribunal de Contas do DF, Procurador. Pelo princípio da fragmentariedade, o direito penal só deve intervir em ofensas realmente graves aos bens jurídicos mais relevantes. Estava marcado como errado. Na verdade, essa questão está certa. Está certa. Pelo princípio da fragmentariedade, o direito penal só deve intervir em ofensas realmente graves. Certíssimo, sem erros. O princípio da... Olha só, vou dar até uma pausa. Vamos falar agora sobre um princípio da insignificância. Esse princípio é um princípio muito importante. De todos os princípios que estudamos até agora, é o princípio que mais cai em provas do CESP. Gostaria de citar aqui com vocês alguns casos muito, apesar de tristes, são muito recorrentes nos grandes jornais, nos jornais de grande circulação, que são furtos famélicos, que são aqueles furtos em supermercado. As pessoas roubam para comer, roubam para ter do que viver, e muitas vezes esses casos vão parar nos tribunais, por vezes vão parar nos tribunais superiores, e não raro esse princípio ele é esquecido. Esse princípio ele é muito importante. Esse princípio é importante principalmente porque ele defende os hipossuficientes, né? Ele gera uma defesa naqueles que não acharam um outro meio de se alimentar. O princípio da insignificância para fins de prova
talvez seja o mais importante no que se refere à nossa banca. Segundo esse princípio é responsável por centenas de decisões do judiciário brasileiro. Segundo o princípio da insignificância, condutas, apesar de legais, a depender do caso concreto, podem perder a sua tipicidade e, consequentemente, isentar de pena o infrator. Gravem isso. Podem perder a sua tipicidade. Tomemos como exemplo o furto de 2 caixas de leite por uma mãe que, no desespero, optou pelo único meio que tinha para alimentar seus filhos. Tal conduta, para o direito, necessita de uma atenção maior por parte do julgador. Vamos dar uma olhada aqui no que entende os tribunais superiores a respeito do tema. De acordo com a STF, esses aqui são os requisitos para o princípio da insignificância. A mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. Quer destrinchar? Vamos destrinchar. Mínima ofensividade é o mínimo dano causado. Desde que essa conduta tenha causado um dano mínimo, ela pode se encaixar. A ausência de periculosidade social não foi um furto, não foi um roubo, não teve uso de arma, não teve vidro quebrado, não teve pessoas machucadas. E isso é a ausência de periculosidade. O reduzidíssimo grau de probabilidade do comportamento, apesar de ainda existir, há de se convir que quando uma mãe precisa roubar leite para dar para o seu filho comer, há sim uma redução no grau de reprovabilidade desse tema. A inexpressividade da lesão jurídica, o que é 2 caixas de leite para o nosso Código Penal. Agora, falando do que é 2 caixas de leite, vamos olhar o entendimento do STJ sobre isso. De acordo com o STJ, uma das coisas que importa é a importância do bem para a vítima. Para a vítima, ou seja, para o STJ, é diferente você roubar 2 caixas de leite de um supermercado e você roubar 2 caixas de leite de uma outra mãe que só tem 2 caixas de leite. Então, para o STJ, é necessário também observar a importância desse bem material para a vítima. Tá certo? Vamos falar agora de crimes que não serão encaixados no princípio da insignificância. Tá certo? Em primeiro lugar, temos o furto qualificado. Furto qualificado pode ser um rompimento de obstáculos, mediante o uso de ameaça. Isso é o furto qualificado. A moeda falsa prescinde de mais explicações. Tráfico de drogas, todos sabemos. O roubo ou qualquer crime com violência, qualquer crime que tenha empregado violência, não será passível de ser beneficiado pelo princípio da insignificância. E crimes contra a administração pública, quais são? Podemos citar vários, podemos citar concussão, podemos citar peculato. E agora, olha só, que como eu já disse anteriormente, se tem esse símbolo de atenção, pelo amor de Deus, eu vou escrever atenção. Tem esse símbolo de atenção. Tem, por quê? Vou te dizer o porquê. Um dos crimes contra a administração pública é o por vezes legais, mas que entram por vias inadequadas para evitar a tributação, para evitar o pagamento de taxas. Em sua grande maioria é assim que ocorre o descaminho. Então vamos lá. Devemos ter atenção ao principal crime contra a administração pública, porque os tribunais superiores consolidaram o entendimento de que é possível a aplicação desse princípio, desde que seja relacionado ao crime de descaminho. Somente o crime de descaminho será um crime contra a administração pública passível de receber o princípio da insignificância como um atenuante, podemos assim dizer. Vamos lá. STF, STJ. Vamos lá. Quem manda mais? STF ou STJ? STF. STF é maior que o STJ, então o valor é maior.
O STJ é menor que o STF, o valor é menor, pronto. Aí uma forma fácil de decorar. Eu continuo péssimo nos meus desenhos, mas tudo bem. Delegado de polícia, olha só. Questão de delegado de polícia, quem acerta delegado de polícia vai acertar do IBAMA, então vamos mostrar que a gente estudou. De acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores. Certo, nós lemos 4 vetores que vieram do STF. Quais são os vetores? Tais vetores incluem o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do agente. Certíssimo. Certíssimo. Em 2018, TEMAP analista, em razão do princípio da proteção da coisa pública, o tipo penal que prevê o crime de descaminho não permite o princípio da insignificância? Não, é o único. É o único que permite o princípio da insignificância. Então tá errado. Vou mais um. Olha só, não tem mais uma, por hoje é só. E nos vemos na próxima aula. Tá bom? Um grande abraço e até mais.